Oi, seus biriros e biriras, tudo bem? Bora falar um pouquinho na nossa língua portuguesa sobre gramática. Hoje o nosso assunto é bem interessante, a gente vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas e vamos falar também sobre a crase. Migos, vocês precisam muito saber a respeito da crase, principalmente para fazer as redações de vestibular, beleza? Vocês precisam tirar todas essas dúvidas para obterem uma nota melhorzinha, tá bom? Começando pelas orações subordinadas adjetivas. O que são orações subordinadas, professora? Me relembra. A oração subordinada é aquela que depende, né, da oração principal para ter um sentido completo. Ela vai complementar, beleza? Então tá, a oração subordinada adjetiva, ela vai se encaixar na oração principal, né? Ela vai funcionar como um adjunto adnominal, né? As orações subordinadas adjetivas, elas vão se classificar em explicativas e restritivas, ok? Presta atenção. Então, você já sabe que ela vai se encaixar na oração principal e você já sabe que ela se subdivide em explicativas e restritivas. Bora lá. As subordinadas adjetivas, elas vão ser ligadas também ao nome da oração principal, porque elas vão exercer uma função de adjetivo sobre esse nome, tá? Então, no período simples, né, nós vamos chamar de adjetivo apenas. Quando nós temos um período composto, nós vamos chamar de oração subordinada adjetiva, tá? E aí vem explicativa. Professora, o que é a explicativa? A oração subordinada adjetiva explicativa é aquela que tem uma qualidade acessória ao antecedente, ou seja, ela vai ser separada por vírgulas, tá? Então, todas as explicativas terão a separação de vírgulas, tá bom? Vamos um exemplozinho? Mandei um telegrama para meu irmão, vírgula, que mora em Roma. Viu como eu separei, né? Por vírgula. Então, se tem a vírgula separando, é uma explicativa. Mais um exemplozinho. Os jogadores de futebol que são iniciantes, vírgula, não recebem salários. Olha, eu separei a oração por vírgulas, tá bom? Então, todas as explicativas, elas terão obrigatoriamente as vírgulas, tá bom? E elas serão sempre isoladas por pontuação, beleza? Elas vão se referir a todos os elementos do grupo ao qual se dirigem, beleza? Bora lá. Vamos ver mais uma classificação das restritivas. As restritivas, elas vão restringir, tá? O próprio nome já diz, ó, restringir, restritivas. Elas restringem, né, o significado do antecedente, né? E elas não são separadas da oração principal por vírgulas, certo? Sora, mas então como que vai acontecer essa separação? Nós vamos ter aqui aquele quezinho, lembra? Então, olha só, vou falar um exemplozinho para vocês observarem. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Eu não tenho aqui uma vírgula, eu tenho aquele quezinho, lembra? Olha só, as pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. Olha só, qual que é a parte da minha oração subordinada adjetiva restritiva? Que praticam esportes, tá bom? Eu não estou relacionando esse que praticam esportes às pessoas e não estou qualificando, falando que elas são mais saudáveis? Ô, professora, eu tô entendendo. Então, as orações subordinadas adjetivas restritivas, elas podem estar no meio da oração principal, certo? Mas sem o isolamento por pontuação, ou seja, não vai ter vírgula para fazer essa separação, ok? Elas vão se referir apenas a uma parcela, né, desse grupo ao qual ela está se dirigindo, e não uma totalidade, ok? Alright? Posso prosseguir? Desculpem aí. As subordinadas adjetivas reduzidas. Sora, peraí. A senhora falou que só tinha explicativa e restritiva. Agora a senhora vem com as reduzidas? Sim.
As orações subordinadas adjetivas reduzidas, elas podem ter os verbos no infinitivo, né? Então, as terminações do infinitivo, você lembra qual que é? Ar, ir. Pode ter também no gerúndio, ando, endo, indo. E pode ter também o particípio, né? Ado e ido, ok? Olha só os exemplos, vamos lá. Vi a menina a chorar. Olha só, vamos transformar isso aí. Vi a menina que chorava. Bora mais uma. O artista, vírgula, fumando nervosamente, vírgula, ficou calado. Opa, vamos transformar isso aí. O artista, vírgula, que fumava nervosamente, vírgula, ficou calado. Mais um exemplo pra gente finalizar essa parte. Li 4 livros censurados pelo governo brasileiro. Olha, professora, essa aí eu não dou conta. Tá, bebê, bora lá. Li 4 livros que foram censurados pelo governo brasileiro. Olha só o quezinho tá fazendo ali a parte dele, entendeu? Então ali ele tá trabalhando no esquema. Então presta bastante atenção. Não confunda as adjetivas restritivas com as adjetivas explicativas, tá bom? As adjetivas restritivas, elas não possuem uma pontuação, beleza? Já as explicativas possuem, beleza? Ok? Alright? Sempre vai haver, né, uma vírgulazinha ali para poder dar essa separação para você, ok? Continuando nossa videoaula, eu gostaria de falar a respeito da menina chamada crase, professora. Você sabe o que é crase? O que é a crase, gente? Fala pra mim. Professora, não sei. Só sei que é um acento ao contrário. Gente, a crase é como se fosse uma fusão, uma união, uma junção, né? Na língua portuguesa, né, a crase, ela vai significar uma contração de 2 vogais. Ou seja, a contração de 2 vogais idênticas, o A e o A, certo? Professora, como assim? O A artigo, né? E o A do início da palavra, tá? Ué, professora, mas eu não entendi. O A do início dos pronomes e o A artigo feminino. Então, por isso que a gente ouve falar assim, ó, professora, só existe crase nas palavras femininas? Sim. Porém, a língua portuguesa não é tão simples assim. Possuem o quê? As exceções. Essas exceções, vocês precisam prestar atenção nelas, tá bom? Então, sempre que houver essa fusão, essa junção de 2 As, nós vamos ter um acento grave, que é aquele acentinho ao contrário, tá bom? Ele é um sinal, é um indicador de que existem 2 vogais iguais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, 5 coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, a crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, verdade? Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora. Uau, ó, já vai ficando 2 dicas massas, ó. Palavras femininas, hora, sempre tem crase. Antes de locuções adverbiais femininas. O que é locução, professora? É o encontro de 2 ou mais, tá bom? Antes de 2 ou mais, né? 2 ou mais advérbios que expressem ideia de tempo, lugar e modo. Mais uma dica. A crase, na maioria das vezes, ela não ocorre antes de palavra masculina. Ó, mas tem aquela expressãozinha, a moda de. Se estiver implícita na frase, ou seja, não tá escrito, mas é a mesma coisa que se tivesse escrito, tá valendo, tá bom? E existem as situações em que o emprego da crase, ela é opcional, você usa se você quiser, beleza? Você pode usar para falar que você sabe, bebê. Bora lá. A crase, ela nada mais é do que essa fusão, né? Da preposição, né? Da preposição a com o artigo feminino a. Então, não vai ocorrer antes de palavras masculinas, substantivos masculinos, ok?
Então, assim, olha só. A regra básica da crase é essa, que não vai acontecer antes de palavras masculinas, apenas em palavras femininas, salvo as exceções, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, né, de memorizar isso, você substitui a palavra feminina por uma palavra masculina, né? Se o a virar ao, aí ele receberá o acento grave, né? Olha só um exemplo que a professora trouxe para vocês. As amigas foram à confraternização de final de ano na empresa. Substitua a palavra confraternização pela palavra encontro. As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Observem que ali tem uma junção. Ah, professora, então tem crase? Tem, bebê. Tem, bebê. Segunda opção. Você tem que lembrar de usar a crase nas expressões que indicam hora. Então, antes das locuções indicativas de horas, tem crase, tá bom? Olha só, a partida de futebol terá início às 17 horas. Tem crase, tá bom? Às 3 horas começaremos a estudar. Tem crase. Professora, e quando tem hora, mas não tem crase, né? É quando elas estiverem antecedidas, ou seja, que antes, né, delas tenha o quê? Um artigo, né? Tenha preposição para, desde e até, tá bom? Então, se tem a preposição para, desde e até, não tem crase. Por exemplo, ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Então, não tem crase. Desde as ou desde, não tem. Desculpinha. Marcaram um encontro no restaurante para as 20 horas. Olha o para. Não tem. Tá bom? Fique tranquilo. Eu estarei no trabalho até as 9 horas. Não tem crase. Olha lá, ó, desde, para e até. Então, não tem crase, né? Se a hora for antecedida de dessas preposições, beleza? Que mais, professora? Número 3. Antes de locuções adverbiais femininas, que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. Olha só. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário, tá? Tá dando ali, ó, ideia de tempo, né? De modo, né? De lugar, tem a crase, beleza? Mais uma dica. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, né? Então, antes da palavra masculina, eu não vou ter o a para indicar o gênero, eu vou ter o o. Então, não é crase, o a vira ao, entendeu? Então, o pagamento das dívidas foi feito a prazo. Prazo é palavra feminina? Não, é o prazo. Então, não tem crase, beleza? Os primos foram para a fazenda andar a cavalo, pelo amor de Deus. Não fala que você andou de cavalo, não. Por favor. Aluno da 3ª série do ensino médio. Não fala que você andou de cavalo, não. Você andou a cavalo e não tem crase, porque é o cavalo, não é a cavalar. Apesar de a gente falar, né, a fulana é uma cavala. Não, é o cavalo, tá bom? Ele é do sexo masculino, cavalo é o. Então, não tem crase, andou a cavalo, beleza? Tempere com pimenta e sal a gosto. Não tem crase, o gosto. O gosto, a palavra é masculina, então a gosto não tem crase, beleza? Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Olha que beleza, a bordo. Bordo é uma palavra masculina, não tem crase. Marcos foi a pé para o escritório. Olha aqui mais um erro de língua portuguesa que pela madrugada eu falava quando eu era criança. Marcos foi de a pé. Ele foi de a pé. A Maria foi de a pé na venda. Não é de a pé, amor. É a pé. O pé. E não tem crase, tá?
o pé, palavra masculina, não tem crase, por favor, não é de a pé, é a pé sem crase, por favor. Então, existe também o caso em que o acento, né, de crase pode surgir antes de uma palavra masculina, que são as exceções. E essas exceções vão acontecer quando estiver escrito assim, ó, a moda de, tá? E não vai estar implícito na frase, ou seja, não vai estar escrito na frase, mas dá pra mim fazer a substituição. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Eu não tô querendo dizer que é a mesma moda de Roberto Carlos, né? Ele cantou a canção a moda de Roberto Carlos. Então ali tem crase, tá bom? Porque tá implícito a moda de. Ele fez um gol a Pelé, ou seja, ele fez um gol à moda de Pelé. Ele comprou sapatos a Louis Vuitton. Ele comprou sapatos à moda de Louis Vuitton. Ok? Alright? Segue ali, bebê. Casos em que a crase é opcional, né? Você escolhe se você vai colocar ou não. Antes dos pronomes possessivos femininos. Minha, tua, nossa. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional, né? Por exemplo, eu devo satisfações à minha mãe. Ou eu devo satisfações à minha mãe. Tanto faz. E olha, bebê, aprende, aprende. Se tem crase, fala os dois as, tá? Não é a, não. A. Quando você fala assim, a, é um a só. Quando tem a crase, você tem que pronunciar certinho a, beleza? Mais uma dica. Antes de substantivos femininos próprios, tá? Então, a gente precisa lembrar que antes de nomes próprios femininos, o acento da crase também é opcional, porque o artigo antes do nome não é obrigatório, né? Eu não preciso dizer assim, a Ana, a Maria, eu posso dizer apenas Maria, Ana, beleza? Então, por isso que é opcional. Então, Carlos fez um pedido a Mariana, ou Carlos fez um pedido a Mariana, certo? Então, é opcional quando é antes de nome próprio, beleza? Depois da palavra até, a preposição até, se houver uma palavra feminina, né, que vai ali, que eu posso acrescentar um artigo, a crase também se torna opcional, tá? Por exemplo, os amigos foram até a pé. Ai, gente, peraí, embolou aqui. Os amigos foram até a Praça General Osório. Quando eu digo a praça, é opcional. Por quê? Porque a praça é um nome feminino, certo? Mas aí eu tenho o até antecedente da praça. Então, os amigos foram até a Praça General Osório. É opcional eu usar ou não a crase, beleza? Porque é precedido de até. E essa foi mais uma aulinha, né, da professora Rita dos Cássia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, me liga. Beijo.